Olá, caros alunos. Gostaria de deixar aqui para vocês um pouco o material de acordo com o nosso autor, o Dólio, e ele vem falar um pouco sobre... Eu preparei um material de forma que possa sintetizar para cada um de vocês essa parte mais introdutória do texto de São João, especialmente falando aqui sobre o texto que nós temos acesso agora, que é o Evangelho. Então, deixei uma outra parte, a questão geral, só que com essa questão geral já nos amplia bastante o conhecimento sobre o próprio autor joanino, o autor, digamos assim, sobre o Evangelho que foi escrito, o nosso quarto Evangelho. Então, essa parte agora, ela vai sintetizar os próximos pontos que estão no nosso roteiro de estudo sobre essa parte introdutória. O que nos fala especialmente? Esse material aqui, ele vai dar para nós uma noção sobre os destinatários do texto, entender assim um pouco para quem João escreveu, qual o propósito que João compôs o seu evangelho, porque de fato quando a gente lê esse evangelho, o quarto evangelho, tem coisas que às vezes parece que ficam um pouco ainda, digamos assim, meio sem resposta, mas de acordo com o que a gente pode observar, seja naquela parte mais introdutória geral, dos escritos joaninos em geral, como também agora nesse material, a gente observa algumas pistas que o autor ele vai deixar para cada um de nós, certo? Seja pela questão literária, seja pela questão literária, assim, pelos aspectos, pelo vocabulário, seja pela questão propriamente em campo de, assim, as características de palavras, enfim, então, de algumas formas, vocabulário, isso tudo São João ele vai deixar para cada um de nós. E existem aqui duas, no caso, se a gente coloca aqui uma intenção explícita, do texto, que vai estar lá em João 20, 30, 31, que se fala disso, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão neste livro, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então, essa aqui, é de fato a intenção direta de São João. Qual a intenção de fazer com que os leitores pudessem crer em Jesus, crer naquele que ele estava falando. Existe aqui nesse sentido um leitor implícito que São João ele vai colocar para cada um de nós, e aí a gente vai observar isso de acordo com o texto, não existe dificuldade nenhuma sobre isso. E depois algumas finalidades secundárias, porque a gente coloca ali essa finalidade primeira, que seria a fé em Jesus Cristo, mas existem algumas finalidades secundárias que alguns autores vão colocar, seja da patrística, ali de uma forma geral, assim, da patrística em geral, mas alguns eles vão colocar tendo em vista determinadas heresias que estavam surgindo. Então, seja em relação aos chamados ebionitas, seja em questão dos docetistas, seja a questão de Cerinto, isso vocês vão ler no texto e não existe nenhuma grande dificuldade para isso. Agora, o que chegou para nós, a tradição e a redação? Aí a gente entra um pouco mais nesse aspecto diacrônico do texto, que é um pouco lá, de acordo com o roteiro de estudo, a gente observa as questões sincrônicas e as questões diacrônicas. O que se observa, então, sobre isso, sobre essa leitura diacrônica do nosso texto aqui? Então, a redação. A gente deve observar isso, que é um arco de 70 anos praticamente, em que foi escrito o Evangelho. Ou seja, Jesus, vamos colocar uma data redonda, mais ou menos. Jesus, ele teve o seu mistério pascal, sua ressurreição, sua ascensão, no ano 30, vamos colocar assim, e depois, praticamente no final do primeiro século, que São João ele vai escrever o seu Evangelho, mais ou menos assim. Então, isso, a gente observa um trabalho de redação de longo tempo, ok? Não é uma coisa assim que chegou, parou, João sentou e escreveu o seu Evangelho, mas a redação ela vai se dando paulatinamente, seja pelo seu conhecimento, seja pela questão da comunidade que vai crescendo, que vai mudando, que vai adquirindo determinadas questões. E ainda continuando nessa parte diacrônica, depois nós vamos observar
a data e o local da edição final, ou seja, a gente não tem como dizer a data e local do texto em si, mas a edição final, ou seja, o material que foi sendo recolhido ao longo dos anos, seja pelo próprio São João, seja pelos seus discípulos, e aquilo que ficou então fechado. E aí a gente coloca mais ou menos no final do século I. E o local a gente acredita que tenha sido em Éfeso, que apesar de outras ideias serem apresentadas, conforme vocês vão ler no texto. Entrando um pouco nessa questão agora mais sincrônica, a gente observa o quê? A questão dos vocabulários. Isso é muito importante no texto. Depois nós vamos entrar nessa parte de análise dos textos de São João, e isso é fundamental a gente poder entender. Ou seja, como que a gente vai observar essas palavras que são peculiares em São João e que elas se distinguem em relação aos outros evangelhos sinóticos. Então a gente vai observar isso. Por exemplo, uma palavra que é muito forte em São João é pisteuein, que seria crer, acreditar. Essa palavra ela é específica, aparece nos outros evangelistas, mas ela é abundante em São João, conforme a gente vê, aparece 98 vezes. E outras palavras também, como a gente vê o ágape e os seus afins. No caso, a gente vê o verbo, como a gente vê o substantivo. O verbo conhecer é muito próprio, o substantivo judeu, julgar, eu sou, ego eimi, eu sou, porque Jesus ele vai sendo revelado como o Filho de Deus, e se usa aqui a expressão própria que é peculiar do Antigo Testamento, eu sou. Então é um nome divino. Jesus, quando ele se apresenta assim, ele tem uma intenção. E isso, inclusive, vai ser motivo para que os judeus pudessem tentar condená-lo. Depois, algumas outras realidades que vão aparecer aqui. A questão do Pai, a questão do testemunho. É uma palavra muito forte em São João. Seja o testemunho de João Batista, o testemunho que ele dá do Pai, o testemunho que o Espírito vai dar dele, o testemunho que os discípulos devem dar do próprio Jesus, e testemunho do Pai. Depois, uma outra palavra que é muito forte em São João, é o glorificar, a questão do doxa, ou seja, ele veio para glorificar o Pai, agora chegou a hora de ser glorificado, quando vai ser o início da narrativa da paixão, e outros termos que vocês vão observar de acordo com o material que eu deixei exposto. Agora, contudo, existe um outro aspecto, que são verbos, palavras, expressões que são peculiares dos sinóticos e que não aparecem em São João, com 0, por exemplo, exceto o reino, que aparece 5 vezes em relação aos sinóticos, que aparecem mais de 150 vezes, mais de 100 vezes, os 3 reunidos. Existem palavras que a gente destaca aqui que não aparecem nunca em São João, como o verbo kalem, chamar, o metanoia, que é conversão, parabolé, parábola, porque São João ele escreve sinais, por mais que tenha um cunho parabólico, as suas narrativas, uma ou outra. Por exemplo, a gente vê lá a parábola do bom pastor, mas não é uma parábola propriamente dita, ela é uma narração que vai se utilizar de uma comparação, mas com um cunho mais profundo. Porque o próprio Jesus já ali vai explicando a parábola, ali já vai falando todo o sentido, todo o símbolo da parábola, pregar, poder e outros termos aqui que não aparecem em São João, a própria expressão evangelho, evangelion, que não aparece em São João. Tá? Então isso é para a gente observar. São João ele se utiliza também de expressões que são expressões do vocabulário judaico, o rabi, o raboni, que são a mesma variante, mas de acordo com o aramaico. E isso está no texto aqui de uma forma muito clara e muito tranquila. E para a gente entender o Evangelho de São João, a gente vai seguir aqui a estrutura do Dólio, porque ela é mais clara, ela é mais sintética nesse sentido. Existem outros autores, como a gente coloca nos outros cursos,
que cada um vai ter um ponto de vista a respeito da sua estrutura, da estrutura ali da carta, estrutura do evangelho, ou seja, do texto que vai estar sendo estudado. E o Doyle, ele apresenta uma estrutura que ela é mais simples, ela é clara, ela é objetiva, ela é muito compreensível, ao mesmo tempo ela é uma estrutura acadêmica. Então a gente vê aqui, ele coloca, né, primeiramente o prólogo, que é clássico, isso ninguém discute, que é João 1:18, e depois começa o que nós vamos dizer do livro dos sinais. Então existem dois grandes blocos que estão presentes no Evangelho de São João. Existe o livro dos sinais, que nós chamamos, existe o chamado livro da glória, ou alguns falam livro da paixão, mas é mais comum usar livro da glória. Então, o livro dos sinais, ele vai de capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, e depois o livro da glória, que vai do capítulo 13 até o capítulo 21. É bem extenso. Ali no capítulo 21 a gente tem um epílogo, que é a conclusão geral. Alguns separam o epílogo do livro da glória, mas, enfim, aqui o Doyle ele coloca junto do bloco. Então, nós temos essa grande divisão, vocês vão observar isso. O livro está escrito, o bloco do livro dos sinais, em 7 sinais. Sinais por quê? Porque a gente vai falar não de milagre, propriamente dito, mas porque São João ele faz um milagre, digamos, mas ele tem um caráter de sinal, porque São João trabalha muito com símbolos e toda a questão, seja símbolos de cores, números, comparações que ele faz, às vezes, de animais, coisas assim. Os sinais, propriamente, porque eles vão conduzir a pessoa a crer em Jesus. Então, são sinais paulatinos, Caná, aparece o cego de nascença e termina com a ressurreição de Lázaro, e aparece depois outros 4, são descritos. Vai ser tranquilo a gente observar. E sempre no sinal ele vem, então o milagre ele vem unido a uma narrativa, uma explicação sobre aquele sinal, de uma forma tradicional, uma forma geral. Caná não aparece isso, mas cego de nascença aparece isso, o paralítico que é curado em Betesda aparece isso, depois nós temos, né, Lázaro, cego de nascença, então eles aparecem esse cunho tradicional de São João, ok? E depois nós temos a segunda parte, seria o livro da glória, que está ali propriamente o centro, é o relato da paixão do Senhor. Uma coisa que é importante a gente observar isso, São João ele vai se utilizar muito de uma linguagem litúrgica, então vamos estar atentos quando nós formos ler o Evangelho de São João, porque ele coloca Jesus na Páscoa, ele coloca Jesus na festa das tendas, ele coloca Jesus na festa dos tabernáculos. Isso é muito, para São João, isso tem um valor. Ele coloca Jesus no templo, então ele sai do templo, vai para outro lugar. Então, para a gente ficar muito atento quando for ler, depois passar para o próximo tópico, que é essa leitura dos capítulos, a explicação dos capítulos, que a gente vai se utilizar de um outro material. Então, estejam atentos a isso, a questão geográfica. É importante estarem atentos a essa questão de vocabulário, conforme eu dizia, vocabulário que é peculiar de São João. Eu relembro aqui o Pisteuem, o Doxa, que é lá do glorificar. Relembra essa questão do testemunho, que é muito forte, martiria. Estejam atentos a isso, ok? Para vocês poderem ter essa atenção própria, terem esse retorno sobre o que aqui está querendo dizer o Evangelho de São João, ok? Fazer um vídeo sem perto de casa é um desafio, aparecem os carros aí de som. Espero que vocês... É um material mais sintético, mais simples, mas que é bem acadêmico nesse sentido também, dá para vocês terem uma noção geral das coisas. Depois o material ele foi retirado foi uma síntese do Doyle, do livro daquela coleção da Vozes que a gente tem usado, que a universidade tem colocado para nós como um caminho diante do estudo da Sagrada Escritura, ok? E qualquer dúvida, enfim, vocês podem procurar a gente, ok? Que Deus abençoe, até mais.